Olá, irmãos, graça e paz com todos vocês em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Que bom estar aqui com vocês, que bom estar aqui pregando a palavra do Senhor, falando do amor de Deus, porque isso é o que é mais importante para nós que somos filhos de Deus, é falar da palavra de Deus, daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. E hoje eu quero ler um texto da palavra do Senhor que se encontra aqui em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8. O apóstolo Pedro, ele nos dá um conselho muito importante para mim e para você que está agora me ouvindo. Ele diz: sede sóbrio e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, ou ao derredor, bramando como leão, ou rugindo como leão, procurando alguém para tragar ou para devorar. Meus irmãos, não tenha dúvida que desde quando você entregou a vida a Jesus, o inimigo da sua alma, ele está furioso, querendo tirar você da comunhão com Deus. E ele anda ao derredor da sua vida, observando a sua conduta, a sua fala, o pensamento. Ele não consegue ler o teu pensamento, mas ele consegue observar aquilo que você está desejando, que você está talvez querendo. Então ele consegue prever. Mas uma coisa é interessante que diz a palavra do Senhor que os anjos do Senhor, ele acampa ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. Então, se você é um cristão autêntico, um cristão fervoroso, um cristão obediente à palavra de Deus, você está seguro com os anjos ao seu lado. Você não pode se esquecer que a sua vida é preciosa para Deus. E Satanás sabe disso, porque você é a coroa da criação de Deus. Deus te amou tanto que enviou seu Filho único para morrer por você na cruz. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você é precioso para Deus. E isso causa uma revolta em Satanás, porque ele já está derrotado, ele já está condenado e não existe chance para ele. E por causa disso, ele quer tentar a tua vida, ele quer tirar você da comunhão, ele quer tirar você do caminho do Senhor a qualquer custo. E você deve vigiar. Aqui Pedro diz: sede sóbrio e vigilante. Vigilante em toda maneira de viver, no pensamento. Vigilante, aleluia, por onde você anda, no seu trabalho, na sua casa, na igreja, aonde você estiver, você tem que ser vigilante, porque você não sabe, aleluia, que hora que virá o dia mau. E Satanás, ele está aí, rugindo como leão, bramando como leão, tentando estragar a tua vida, estragar a tua alma, tentando tirar você da presença de Deus. Então, preste atenção nisso aqui. Sede sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, o seu adversário, Satanás, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, observando você por onde você anda, o que você faz, o que você pretende fazer. E ele, de longe, ele consegue jogar os dardos inflamados dele. E você precisa ter as roupagens espiritual na sua vida para combater toda esta astúcia de Satanás. Aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, Paulo diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Olha aí, tendo o capacete da salvação. E ela fala da couraça da justiça, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Então você precisa ter essas roupagens espiritual para combater todo mal em nome de Jesus. A vigilância vai fazer você ser um servo de Deus fiel, obediente à palavra de Deus, porque a todo momento você está observando, você está vigiando, e qualquer intento de Satanás você vai conseguir prever, você vai ver e você vai orar e vai repreender em nome de Jesus. Olha só, ele fica ao derredor, bramando como leão, tentando tragar a tua alma, tentando estragar aquilo que você conquistou com Deus. Ele é sujo. Satanás não presta. Satanás, ele não vale nada, e você deve se envolver cada vez mais com Deus para estar protegido na presença do Senhor Jesus. Meus irmãos, o Senhor Jesus fala que se você for fiel até a morte, Ele vai te dar a coroa da vida eterna. Então, não vale a pena você deixar os caminhos do Senhor para viver momentos por aí afora que o mundo oferece. Satanás vai querer oferecer pratos para você, vai querer oferecer coisas fáceis para você, mas você deve rejeitar todas as artimanhas de Satanás, todos os pratos de Satanás e ficar com Deus. Você lembra da história de José? Se você ler Gênesis capítulo 37 até o capítulo 50, você vai encontrar a história de José, o que esse menino passou no processo da sua vida. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, foi vendido como escravo. A esposa de Potifar queria se deitar com ele, ele fugiu, porque ele temia Deus. Depois ele foi preso, passou 13 anos na cadeia sem merecer. Mas quando Deus tem a promessa na vida do homem e da mulher, a promessa se cumpre. José, ele estava ali naquela situação e ele revela o que ninguém podia revelar, que foi o sonho de Faraó, de 7 anos de seca, 7 anos de fartura, e Faraó então coloca ele como a segunda pessoa do Egito, como governador do Egito. Deus tirou José lá do calabouço e elevou o nome dele para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, se você for fiel a Deus e não permitir que Satanás ele roube a tua fé, que ele roube a tua coroa, que ele roube a tua paz, a tua alegria, que você não permita que ele tire você do caminho do Senhor, você também vai ser glorificado, você vai ser abençoado, Deus vai estar com você. E se você não for abençoado nesta terra, lá na glória celestial, você vai ser súdito do reino de Deus, vai estar para sempre com o Senhor numa vida eterna, onde não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, não haverá mais angústia. Felicidade são palavras que vão terminar ali, porque será muito mais do que isso. Amém, meus irmãos? Então, olha, seja vigilante, como José foi. Seja vigilantes, como o apóstolo Paulo foi. Seja vigilante, seja sóbrio, vigilante, como os discípulos foram e alcançaram misericórdia. Porque o diabo ele está ao nosso derredor. E a qualquer momento ele vai lançar o dardo dele. E você precisa estar forte, fortalecido no Senhor, para vencer as astutas ciladas do diabo. Então, Efésios capítulo 6, nós vamos ler Efésios capítulo 6 e você vai ver o que é que o Senhor Deus ele tem preparado para mim e para você nas roupagens, em que nós precisamos ter para a nossa vida. Aos Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, fortaleça-se em Cristo, revista-se
de toda a armadura de Deus. E você vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos orar a Deus nesse momento, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, aqui foi falada a Tua palavra, Senhor, em poucos minutos, uma síntese, mas eu creio que foi claro e objetivo, meu Pai, a quem alcançar esta palavra. Ó Deus, segura nas Tuas mãos a vida desse homem, desta mulher, desse jovem, meu Pai, nas Tuas mãos. E não permita que Satanás se irande com a vida deles. E eu te peço, Pai, segura todos nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.